Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 25 de março de 2022. Lamentavelmente a situação na Ucrânia está se deteriorando cada vez mais, com muitas mortes, muita destruição, apesar das forças assassinas russas terem pegado pouco território efetivamente e poucas cidades importantes que efetivamente eles estão dominando. Mas vamos ver aqui até ontem, dia 24, como é que está a situação em alguns itens importantes e quero começar falando pelo título, que a Rússia deporta ucranianos. Eu quero primeiro pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outro canal. Denúncia. Moscou está levando civis à força da Ucrânia para a Rússia, ou seja, está deportando-os, né? E já são milhares saídos das cidades ucranianas destruídas pela Rússia, onde eles já estão começando a dominar algumas vilas próximas e mesmo cidades propriamente dita. O governo ucraniano acha que eles podem ser usados como reféns caso a Ucrânia não desista de continuar a resistência. Ou seja, falando português claro, a Rússia está deportando a população civil ucraniana para regiões distantes na Rússia, como a Sibéria, perto do Pacífico, Murmansk, Magadan, etc. Ela está fazendo isso, que é a mesma prática que Joseph Stalin, o assassino que mais tempo ficou no poder na União Soviética, e também Hitler, que deportavam vilas inteiras para outras localidades. Alguns eram mortos e assassinados, outros não. A ombudsman da Ucrânia, a Lyudmila Denisova, disse que 402 mil pessoas, incluindo 84 mil crianças, já incluídas nesse número, foram levadas contra sua vontade para a Rússia. Ela usou esse termo. E algumas relataram falta de comida e água lá também, ou seja, foram deportadas. Um mês após a invasão, entretanto, os dois lados trocaram duros golpes no que se tornou uma devastadora guerra de desgaste. A Marinha da Ucrânia afundou um grande navio de desembarque perto da cidade portuária de Berdiansk, que havia sido usado para fornecer veículos blindados às forças russas. Em uma cúpula de emergência da OTAN, em Bruxelas, ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu aos aliados ocidentais, através de um vídeo, pedindo aviões, tanques, foguetes, sistemas de defesa aérea e outras armas, dizendo que seu país está defendendo nossos valores comuns, ou seja, os valores da Europa. Está defendendo a Europa. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, esteve lá nessa reunião e aí também uma série de encontros, uma série de cúpulas, e garantiu que mais ajuda está a caminho da Ucrânia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que os líderes da aliança concordaram em enviar equipamento para ajudar a proteger a Ucrânia contra ataques químicos e biológicos, inclusive ao redor da capital Kiev e em outras áreas. Os defensores ucranianos parecem ter lutado também contra tropas terrestres de Moscou, levando um impasse, levando a temores do que o presidente russo, Vladimir Putin, recorra a armas químicas, biológicas ou nucleares. Coitadinho, quer dizer que se ele sentisse ameaçado, ele falou o seguinte através do Peskov, assessor dele, porta-voz de imprensa, que se ele sentir ameaçada a existência da Rússia, ele vai usar armas nucleares. Quer dizer, o que é ameaçada a existência da Rússia? Ameaçado o governo dele? Aí ele vai pegar, vai se suicidar, só que não como Hitler, com um tiro na cabeça, mas vai se suicidar com uma arma nuclear para matar a Rússia inteira e a Ucrânia inteira? Esse cara é um louco, Esse cara não presta. Mas voltando à questão dos deportados, um coronel-general russo, chamado Mikhail Mizintsev, disse na quarta-feira que, na realidade, contestou o número ucraniano, mas não ficou longe dos deportados. Ele disse que foram deportados, só a Rússia recebeu 384 mil. A Ucrânia disse que eram 402 mil. E ele concordou com o número que mais de 84 mil crianças foram para lá. E ele disse que, na realidade, não são deportados, eles são evacuados para a Rússia. Então ele chama evacuação, mas as pessoas estão indo contra a sua vontade. Elas gostariam de ir para corredores humanitários para a Europa. As autoridades russas disseram que estão providenciando acomodações e distribuindo pagamentos aos evacuados, através desse coronel-general. Mas o governador da região de Donetsk, Paulo Kirilenko, disse que as pessoas estão sendo movidas à força para o território da Rússia. E a senhora Denisova disse que os removidos pelas tropas russas incluíam, inclusive, uma mulher de 92 anos de Mariupol, que foi forçada a ir para Taganrog, no sul da Rússia,
sendo separada dos seus parentes, a prática que Stalin fazia. Autoridades ucranianas disseram que os russos estão, inclusive, tirando os passaportes dos ucranianos e os movendo para campos, eles chamam campos de filtragem, no leste da Ucrânia, controlado pelos separatistas antes de enviá-los para várias áreas distantes e economicamente deprimidas na Rússia. Entre os levados, segundo o Ministério das Relações, ou melhor, entre os deportados, segundo o Ministério dos Exteriores da Ucrânia, estavam 6.000 moradores da devastada cidade portuária de Mariupol. Tropas russas estão confiscando documentos de identidade de mais 15.000 pessoas em uma seção de Mariupol sob controle russo, disse o Ministério. Isso para impedi-los a sair do país, irem para a Europa. Alguns estão sendo enviados até a ilha de Sakhalin, no oeste pacífico, que é uma ilha que inclusive tem disputa com o Japão sobre essa ilha. Disse a inteligência ucraniana, e estão recebendo lá naquela região ofertas de emprego com a condição de não saírem por lá por 2 anos. O Ministério ucraniano disse que os russos pretendem usá-los em uma negociação sobre a guerra, né? Inclusive o Kirilenko disse que os moradores de Mariupol, eu já citei ele, foram privados de informações há muito tempo, que os russos os alimentam com falsas alegações sobre derrotas da Ucrânia para persuadi-los a ficarem na Rússia, sendo deportados e fixarem residência lá e deixarem a cidadania ucraniana. Também houve um ataque naval em Berdiansk, que a Ucrânia alegou que afundou um navio de transporte de tropas e equipamentos para desembarque, como blindados, né? O navio Orsk. E também ele, quando destruiu esse navio, nesse porto de Berdiansk, no Mar de Azov, ele também destruiu mais 2 navios, sendo um outro navio, um navio tanque combustível, que estava trazendo combustível para as tropas russas daquela região, né? Para os carros de combate e etc. Isso enviou um sinal de que as sanções ocidentais... E o Putin também ele quis enviar um sinal de que as sanções ocidentais não derrubaram a Rússia. Então, ontem, dia 24, ele reabriu o mercado de ações, permitiu apenas negociações limitadas para evitar vendas em massa. Os estrangeiros foram impedidos de vender as ações e os comerciantes foram proibidos de vender. A descoberto, os preços das apostas cairiam, ou seja, abriu, vamos chamar assim, aquele termo para inglês ver, para dizer que estava tudo bem, mas na realidade não permitiu praticamente negociações. E milhões de pessoas continuam deixando o país numa cena muito triste, né? Algumas são levadas ao limite depois de tentarem ficar, e muitas dessas cidades destruídas, na realidade, a Ucrânia, a maioria das suas cidades está destruída pelos bombardeios incessantes desse exército, dessa horda de assassinos de Vladimir Putin. Na estação central de Lviv, no oeste, uma adolescente, inclusive, é uma coisa que chamou a atenção dos repórteres, deu pena, ela estava parada na porta de um trem, esperando. Eu estava com um coelho branco de estimação em seus braços, e ela disse que estava indo juntar-se à mãe, e depois que a mãe foi para a Polônia, ela se perdeu, já antes, né? Então ela estava viajando sozinha, estava indo sozinha. E ela mesmo disse, no começo eu não queria sair da Ucrânia, eu gosto muito da Ucrânia, eu amo a Ucrânia, disse ela. Mas agora eu fiquei com medo pelo que eu vi da minha vida, pela minha vida. Ela é da cidade, da região de Dnipro. É até ruim, sabe, todo dia falar sobre essa geopolítica sangrenta que está acontecendo no leste europeu. No leste europeu eu não digo, mas especificamente na Ucrânia. Esse massacre, esse assassinato de pessoas que o presidente ditador Vladimir Putin está fazendo. Em nome de mentiras, em nome de histórias inventadas, que ninguém acredita e ele mesmo sabe que são mentiras. E que ele, de fato, não conseguiu os resultados que ele esperava ter no curto espaço de tempo que ele mesmo prometeu para o mundo, falou para a imprensa internacional, dizendo que 3 dias, no máximo uma semana, liquidaria a fatura. Hoje faz 1 mês que começou essa guerra. No dia 24 de fevereiro de 2022, Putin fez a segunda invasão da Ucrânia, porque a primeira foi em 2014. Todo mundo fala que é invasão agora, mas na realidade, quando ele invadiu a Crimeia e anexou, é uma invasão. Quando ele entrou em Donetsk, na região de Donbass, e invadiu, e ficou aquela guerra morna, já era uma invasão. Agora é o prosseguimento daquela guerra. Agora uma coisa preocupa
as autoridades do mundo civilizado, né? Eu não vou, eu mais ou menos ontem eu já comentei sobre o que os Estados Unidos iam ajudar a Ucrânia em relação a se proteger de armas químicas, biológicas, e hoje decidiram que iam continuar fornecendo armamento e munição. Então, quanto a isso, a Ucrânia está tranquila, embora que nem sempre seja o que a Ucrânia quer, porque a Ucrânia pediu aviões, eles não deram. A Ucrânia pediu tanques de guerra, eles não deram. Isso pediu mísseis Patriot, eles também não deram. Mas agora parece que estão dando alguma coisa de artilharia antiaérea. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que preocupa, que eu comecei lá e entrei com esse parênteses longo, o mundo civilizado, é que normalmente existe uma comunicação. Então, o pessoal do Pentágono, né, o pessoal da OTAN, tentou entrar em contato com Putin para tentá-lo convencê-lo e também com o general Shoigu, que é o ministro da Defesa da Rússia. E simplesmente não há contato entre eles. Então existe uma talvez dedução que eles estão em algum bunker, escondidos, e não querem aparecer, porque se atender uma ligação do bunker para o americano, ele pode identificar via satélite onde é que ele está. Então, talvez a preocupação agora que eu coloco, não, os americanos não colocaram isso, nem a OTAN, mas eu estou colocando, talvez eles estejam planejando fazer uma maldade maior e já estão escondidos, para que se houver um contra-ataque a essa maldade maior, não sei o que é, uma arma nuclear, armas químicas, biológicas, destruição em massa de grande escala de cidades, pela raiva que eles não conseguiram, pelo egoísmo humano deles, talvez eles estejam pensando em fazer isso, então eles foram correndo se esconder e estão escondidos. Não está fácil de falar com eles, um negócio que não é comum. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Vamos rezar pela Ucrânia, vamos rezar pela paz no mundo, pelo Brasil, paz e bem.